o amor. Sim. É que ele salva. Obrigada. Como é que nós nos conhecemos? Conhecemos porque eu dei-lhe um treino. Eu acompanhava o trabalho dele há muito tempo. Eu lembro-me de estar a tremer, eu tinha que tirar medidas e tirar os perímetros em algumas zonas. E uma pessoa que eu nunca tinha conhecido, ainda por cima uma miúda gira, não é? E durante muitos anos foi apenas uma amizade muito grande. E a Yolanda sempre esteve ao meu lado e era a pessoa com quem eu desabafava dos meus problemas, basicamente. Depois, entretanto, fomos-nos apaixonando. E foi na Staples que nós demos o primeiro beijo, porque não é assim a coisa mais romântica do mundo. Nunca me passaria pela cabeça que, com a vida que ele levava normalmente, houvesse para ali a parte dos consumos e da droga. O lado mais negro guardava para mim. O meu primeiro consumo foi aos fins de semana, com amigos, para sair. E nunca pensei que fosse tornar-se uma coisa séria, mas a coisa foi escalando. E quando a minha avó morreu, passou do consumo de fim de semana para todos os dias, todas as noites. A minha vida dupla já vem mais de trás. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo quase como patologicamente. Com a Yolanda foi só o continuar disso. A situação de descobrir como é que o João consumia, eu costumo dizer que houve muitas coisas muita verdade que eu não quis ver. As idas constantes à casa de banho, aquelas coisas todas, e ela só não via, primeiro porque não estava por dentro da coisa, e depois também aquilo quando nós estamos emocionalmente ligados a alguém, nós não queremos ver. Viver com o constante peso da mentira, acho que é a sensação pior deste processo todo. A razão de eu nunca desistir, para além do amor, há uma razão que eu já soube depois. Eu não conseguia sair porque tinha algum receio que depois de eu sair houvesse uma notícia de ok, o João foi encontrado morto numa valeta. Eu só estou vivo porque alguma coisa me impediu de morrer, porque eu fiz tudo o possível e o impossível para não estar aqui hoje. Eu não tinha a mínima dúvida que queria casar com ele. Não. A minha vida só fazia sentido com ela. Não tinha a mínima dúvida que era aquilo que eu queria. Ser pai foi tudo. Foi tudo o que eu sempre quis. Agora podemos dizer que estamos completos. E olho para eles e a vontade é só ter força para não deixar de desmoronar. Esta fase da minha vida é tudo. É mesmo o culminar de tudo, por mais porcaria que tenha acontecido. Deu tudo certo. O amor acabou por vencer tudo, sim. O amor vence tudo. Nunca, se não houvesse um amor impressionante entre nós, não era possível. Ainda hoje estamos unidos pelo amor e foi o amor que nos uniu e acho que cada vez mais. E eu não estou a aguentar estes bebés que estão aqui à minha frente. Meu Deus, tão bonitos! Eles têm quanto tempo? Quase 2 meses. Fazem 2 meses no dia 6. Oh, João, e têm sido 2 meses de vida, de felicidade total. Tem sido 2 meses brutais. Cansativos, sim, mas... São 2? São 2. Pá, não dá para descansar um e outro, temos sempre de estar os dois alerta e temos de acordar os dois ao mesmo tempo para tratar deles. Mas tem valido tudo a pena. Eu olho para eles e esse é o meu mundo, mesmo. Aquilo que eu disse ali é pura verdade. Eu olho para eles e olho para a nossa vida hoje e as coisas deram certo. Deu tudo certo. Quando o João fez tudo para dar errado. Fiz tudo para dar errado. Pá, não foi por falta de tentar, honestamente. Sim. Mas eu já disse isto algumas vezes a algumas pessoas. Sim, isto é a minha história. A minha história tem muito sofrimento, tem muita dor, mas esta história só tem uma estrela. Ai. E a estrela é ela. Porque sem ela, eu não estava aqui, sem ela, eles não estavam aqui. Foi ela que aguentou o barco sempre. Foi ela que conseguiu ver em mim uma coisa que nem eu próprio via. E isso é incrível para mim. E ter uma pessoa que, apesar de todas as razões para te largar a mão, nunca largou. Nunca. Eu nunca senti uma ponta de hesitação. Sempre senti amor daquele lado, sempre senti carinho, apoio. Quando, mais uma vez, quando eu fiz tudo para não o ter e qualquer pessoa no seu juízo perfeito também não estava aqui. Estas coisas são todas possíveis graças à mulher maravilhosa que tenho ao lado, sem dúvida nenhuma. Oi, Yolanda, e como é que não se larga a mão? Porque chega ali uma altura em que se vê destruição.
Chega a uma altura que era muito complicado. Não se larga a mão, porque lá está, havia muito amor já. Quando eu me apercebo da situação toda, da real situação, já havia muito amor ali. E havia o medo de, se eu não estivesse ali, o pouco controle que havia, que na verdade não havia quase nenhum, deixava de haver. E lá está, o medo de saber que um dia o João podia ser encontrado morto numa valeta, porque acidentes de carro houveram vários, dos carros que temos foram destruídos quase todos, e depois eram arranjados, depois voltava a ter um acidente ou outro, mas havia esse medo também, mas havia muito amor, essencialmente. Oh, João, e agora a esta distância, havia consumo porquê? Para quê? Era o quê? De início era aquela coisa de vida de estrela do rock, não é? De sexo, drogas e rock and roll. No início pareceu uma coisa fixe de sair. Que eu controlo, não é? Eu consigo controlar, eu nunca duvidei disso. Eu consigo sempre controlar. E até quando estava no fundo do poço eu achava que é só mais hoje porque quando eu quiser eu paro. Claro que isso não ia acontecer nunca, não é? Mas começou, eu acho que era uma maneira que eu tinha de mascarar um problema que já vem desde miúdo. Que era o tentar dar aos outros uma imagem boa, tentar dar aos outros uma imagem que não era eu, mas sim aquilo que os outros queriam de mim. Isso eu sempre fui. Isso era falta de autoestima. Completamente. Até na parte, na minha vida toda, eu sempre desenvolvi mais a minha parte profissional, que era o que as pessoas conheciam pela minha parte profissional, e muito pouco a minha parte pessoal, porque senti que ali era uma forma de poder ser admirado pelo outro. E ficava muito contente quando as pessoas nunca me perguntavam, quando me encontravam, como é que eu estava. As pessoas perguntavam-me, olha, preciso de ajuda nisto ou naquilo. Sempre fui negligenciado da minha parte pessoal e é aquilo que eu costumo dizer hoje, é a parte mais importante de tudo, é desenvolvermos uma autoestima própria, autoestima, e aprendermos a gostar de nós realmente. Mas o que é que a droga lhe dava? Porque o outro que está de fora só vê destruição, não é? Sim. Vê os tais acidentes, vê o corpo a reagir à falta. O que é que a pessoa sente? De início é uma euforia e parece que tudo... Está tudo bem. Está tudo bem, os problemas param e agora é tudo bom. Mas com o passar do tempo passa a ser desespero. Cheguei a um ponto em que eu não conseguia viver com, mas também não conseguia viver sem. Era um desespero. Eu só queria... Houve uma altura que eu só queria dar um tiro na cabeça. Todos os dias, juro. E ela estava ao meu lado, nessa altura ainda não namorávamos, e era com ela que eu desabafava e dizia: eu só penso todos os dias de manhã, é hoje. Porque já não conseguia viver com, nem conseguia viver sem. É horrível. Muita gente tem, e se calhar por isso é que eu nunca voltei a consumir. Tem nostalgia dos momentos bons, de voltar às festas, aquela coisa toda. Eu não tenho. Eu olho para trás e vejo dor e destruição. Só a única recordação que eu tenho do uso é mesmo destruição, a minha própria destruição e o não querer nunca mais voltar àquilo. Não há a mínima dúvida. Oh, Yolanda, e o que é que via? Chegou a ver o João a consumir? Chegou a ver todas as reações que o corpo manifesta? Não, eu nunca cheguei a ver o João consumir. Sabia exatamente que ele iria fazer aquilo. Porque ele saía de casa? Porque saía de casa para ir buscar e depois, quando chegava a casa, fechava-se na casa de banho. E, na verdade, o pessoal que tem este problema com drogas acaba por ser muito intruja, como se costuma dizer. Mente a toda hora. Mente a toda hora e acaba por dar a volta sempre ao guião de maneira... Foi ali por causa disto. Obviamente que chega ali um ponto que já não se acredita nesse tipo de situações. E a mentira nunca machucou o amor? A mentira acabou por nunca machucar o amor. Porque, na verdade, ele mentia por causa do vício. Mas depois, nos momentos de desespero, o amor continuava lá mesmo da parte dele. Ele estava num desespero total, ele pedia-me ajuda, independentemente de ele, em algumas fases do processo, ainda não querer mudar. Como é que a sua família e os amigos e as pessoas à sua volta encaravam esta sua dedicação ao João? A minha família, muita dela ainda hoje está a saber da história do João. A minha mãe soube da situação, assim, tipo, embate de repente, quando o João estava no primeiro tratamento que não resultou e foi expulso. E eu fui, de repente, do Montijo para o Algarve buscar. Isto faltava cerca de 15 dias para o nosso casamento. Nunca ninguém soube até lá? Não, porque o João conseguia disfarçar muito bem. Ou seja, não havia aquele problema o problema do João era a cocaína. E o João, mesmo estando sob o efeito da cocaína, nunca perdia a sua compostura. Ou seja, mantinha sempre aquela parte social. Só gente muito próxima do João é que sabia. É que acabava por perceber o que é que se passava ali. Apesar de ali, mais para o final, os acidentes... Mas então, Yolanda, vocês ainda casam com o João a consumir? Sim.
Nós casamos numa das piores fases do João, quando estávamos num desespero total. Porquê casar naquela altura? Fizeram essa pergunta quando o João entrou no Farol para o tratamento. E eu disse porque o amava, e era exatamente por causa disso. Eu sabia exatamente e eu acreditava plenamente que o João era capaz daquilo. Não sabia quando, mas eu queria dar-lhe a oportunidade de ele se poder tratar. E eu sabia, eu acreditava, ele diz que às vezes eu acreditava mais que ele no que era possível mudar. Eu achava que sim. Ó, João, e qual é o dia em que percebe que vai mudar? Foi o dia em que eu deixei de consumir e, com o passar do tempo, um dia e outro, passamos a ter uma clareza, uma lucidez que não tinha antes. Eu tinha a certeza naquele momento que era ou paro ou vou morrer. Mais tarde ou mais cedo, não tinha a mínima chance. E eu tinha sempre o sonho de querer ser pai. E chegou a hora. E foi mesmo assim, eu parei de um momento para o outro. Na altura eu bebia... Depois já ter feito os tratamentos, Sim. que não deram certo, não é? Não deram certo porque eu nunca quis, na verdade. Eu, quando fui para o primeiro tratamento, eu fui para encher chouriços, basicamente. Foi mesmo para eu vou, para ninguém me chatear, porque eu estou a fazer a minha parte, mas volto e volta tudo ao mesmo, e voltou. Portanto, o primeiro tratamento que eu fiz para realmente mudar foi este. Mas antes disso foi o clique, foi nós termos casado, ela teve que meter férias para nós irmos. O dia do de férias. casamento é um dia feliz, de boas memórias. Sem consumo. Sem consumo. É um dia muito feliz. Nunca bebi muito nesse dia. Pronto, isso acaba por ser relativamente normal. Mas... O que é isso perante o resto, não é? Exatamente. Isso acaba por ser. Mas e, portanto, há coisas do casamento que eu não me lembro, assim, já mais para o fim da noite já não me lembro. Não se lembra do fogo de artifício. Mas foi muito bom, o casamento foi muito, muito bom. Eu lembro-me aquelas fotografias no coração iluminado para a sombra, brutal, brutal. Yolanda, e quando se percebe que passou um dia, 2, 3, um mês, 2 meses, e está a correr tudo bem, não se vive na ansiedade do deixa cá ver quando é que cai outra vez? Vive sempre na ansiedade, mais naqueles primeiros meses. O João, quando voltou definitivamente para casa na altura do tratamento, foi uma coisa do género, ok, ele vai hoje para casa. Liga-me a Cláudia e diz que era a pessoa que o acompanhava e ainda acompanha. Ele vai hoje para casa e eu, ok, se tu achas que está no dia certo. Mas o medo era brutal, foi uma coisa, eu lembro perfeitamente do medo que caiu sobre mim. E depois é óbvio que é um medo gigante todos os dias, em pequenos comportamentos. Depois havia ali uma altura que eu via também uma mudança de como o João era e como o João é. Eu costumo dizer que nós voltámos a apaixonar e a conhecermos completamente. Nós éramos duas pessoas completamente diferentes quando o João sai da clínica, a forma de encararmos as coisas. O amor era exatamente o mesmo e cresceu, mas nós éramos completamente diferentes. Nós voltámos-nos a conhecer. Ó, João, e desiludiu alguém neste caminho? Desiludi muita gente, certamente. Principalmente uma pessoa que já não está cá e a quem eu acho que falhei mesmo, a sério, porque a minha avó foi a pessoa que me criou e a quem eu devo tudo. E ela faleceu de complicações de Alzheimer, portanto eu acompanhei o processo todo. E até no dia do funeral dela, eu cheguei atrasado ao funeral, já não pude despedir-me dela de maneira digna, porque tinha ido comprar droga. E isso é uma coisa que eu nunca me vou perdoar e que já não posso remediar mesmo. E acho que para uma pessoa que fez tanto por mim, acho que eu podia ter feito um bocadinho mais. Mas é nestas alturas que se mostram as prioridades da vida e na altura a minha prioridade era aquela. E hoje é triste olhar para trás e ver isto. Mas acho que foi a pessoa que eu mais desiludi e curiosamente eu não sou crente, mas acho que foi eu acredito sempre que é a pessoa que me manteve vivo. Porque eu fiz tanta coisa para não estar aqui. Alguém não me deixou morrer, houve qualquer coisa que não me deixou morrer. Qualquer pessoa, normalmente, eu tinha morrido mais do que uma vez, percebes? E ela diz sempre que é a minha estrelinha que está lá em cima e que me protege. E eu acredito piamente que, apesar de eu ter faltado ao respeito, apesar de eu não ter sido a melhor pessoa do mundo, ela continua a zelar por mim. Isso... Agora, isto é para sempre. Isto é para sempre. Mesmo. Exatamente. Tem velhinhos. Se não quebrarmos antes, e desde que eu parei de consumir, as coisas não são sempre rosas e arco-íris, não é? Mas quem passa por que nós passamos até hoje, dificilmente nós nos vamos separar.
Eu acredito piamente que é para sempre. Nunca pensei dizer isto a ninguém, mas... Nem nos votos do casamento estava tão certo como no dia de hoje, não é? Não. Mas com o tempo fui ficando. Hoje estou certo, até velhinho. E quando há pessoas que dizem, não, eu nunca vou cair, o que é que se diz a essas pessoas, João? Não faço ideia. As pessoas não fazem a mínima ideia. Eu também achava que nunca ia cair o suficiente, nunca ia chegar tão fundo. E mesmo assim eu tive muita sorte, mais uma vez. Porque com o avançar da carruagem, eu nunca tive que roubar, eu nunca tive que fazer esse tipo de coisas, mas com o passar do tempo eu ia lá chegar. E quando nós vemos que estas coisas só acontecem aos outros e vemos contar histórias, não. A partir do momento em que nós iniciamos, estás em risco de acontecer a ti também. E eu senti isso na pele. E tenho plena noção disso. Podemos achar que só acontece aos outros, mas não é verdade. Acontece sempre a alguém e esse alguém podemos ser nós. Agora, apresentem-me lá os dois, porque eu quero saber nomes, quem nasceu primeiro, para já, o que está ao seu colo, como é que se chama? Rodrigo. O Rodrigo chegou ali, está encaixado ali no bracinho, não se mexeu ainda, está a dormir como se nada fosse, portanto não vai ter memória nenhuma. Ele é o mais dorminhoco. Ele é dorminhoco. Mas se acordar... Mas é uma fera. Quando acorda, este nós pomos a Xuxa e ele depois relaxa um bocadinho. Este não. Quando acorda e começa aos berros, acabou. Uma fera autêntica. É pá, Rodrigo, dá lá um ar da tua graça. Só para nós... Não, tadinho, não o acordas estar. Quem é que nasceu primeiro? Foi Rodrigo. Pois lá está, ele vem a abrir caminho, não é? Pois, e também alimentou-se melhor dentro da barriga. Exato, alimenta-se um bocadinho melhor. Este nasceu mais pequenino. Este nasceu com 1,6 kg. Só? Exato. Depois, entretanto, teve uns dias na neonatologia. Sim. Depois o Mano foi-lhe fazer mais 4 dias foi-lhe fazer um bocadinho de companhia porque perdeu um bocadinho de peso. Ele também nasceu com 2,100 kg. Como é que foi o momento do nascimento? Assistiu? Não pude por causa do Covid. Ah, pronto. Covid não deixa. Verdade. Estava na sala de espera. Aliás, ele já não me via há um mês, porque eu depois estive internada por um mês, por causa deles quererem nascer às 30 semanas. Como é que se vive essa distância? Um mês sabendo que os nossos filhos vão nascer. Mais uma vez, o principal baluarte disto foi ela. Ela estava mais descansada que eu, estava fechada no hospital, eu estava em casa, mas era ela que segurava as pontas, ela é que dava força a toda a gente. Mas é difícil, não é? Saber que ela tapa, os bebés estão para nascer e tu não podes assistir, tu não podes estar perto, tu não podes dar apoio, não podes fazer nada, só por videochamada, é muito mau. É uma coisa... Eu sempre dizia às pessoas que o Covid, nós temos de ter cuidado, que não é assim é uma coisa muito séria, mas se nós formos cuidadosos, como temos que ser, a mim ainda não me tinha prejudicado assim tanto como isso, mas nessa altura prejudicou-me bastante, principalmente a nível emocional, é difícil, é muito difícil. E no momento de os ver e de lhes tocar? Foi... Chorei babirranho. Eu também, desde que deixei de consumir, passei realmente a ter emoções do humano, Sim. que são bebés chorão, não é? Mas quando os vi... Estava tudo guardado? Completamente. Ele na clínica era chamado de chorão. Falava ao telefone, era uma coisa... É rigorosamente verdade. Quando os vi a primeira vez, chorei babirranho. O Covid também me está aqui a complicar a vida. Porque eu só me apetecia pegar neles. E eu não posso. E eles são a coisa mais bonita que eu acho que a nível de bebê já tive à minha frente mesmo. João, acho que assim é dizer-lhe obrigada por testemunhar esta coragem de sair. Porque também é preciso ter e muita força. Não é porque os outros dizem que nós conseguimos, não é? É preciso depois a cabeça decidir, mandar, mas acima de tudo dizer à Yolanda que seriam poucas as pessoas que teriam esta capacidade. Mas que quando isso acontece e quando o amor, que supostamente deve estar no bom e no mau, sobrevive, é sinal de que, volto a usar este termo, pode ser para sempre. Pode mesmo ser para sempre. E vence, o amor vence isto. Pode. Pode é. Ora Não, vamos é mesmo. aos 4 agora. Exato. Vão-me mandando uma fotografia para os ver crescer, pode ser. Manda-me, sim, claro. E lá está o Rodrigo. A dormir, nada. Ele acorda quando chegar a casa. Não é? Ou na volta quando acabar. É para comer. Sim, comer eles comem bem. Come. Este come ainda melhor que o Mano. Maminha, ou... não é biberão que eu vi ali. É uma mistura. Nós normalmente eu retiro o leite e depois bebem de biberon, porque senão estão a chorar durante 20 minutos à espera do outro. De tomar a mama não dá jeito. A vida é o que nós fazemos dela. E vocês decidiram tornar a vossa
mais bonita, Sem dúvida. embora não tenha começado de forma feliz. Não, começou mal, mas Mas foi acabou bem. necessário para chegar aqui. Eu costumo dizer que é mesmo a história que nós tivemos foi o que permitiu que isto também fosse possível, porque não havia um amor tão forte como nós temos agora se nós não passássemos por aquilo tudo. Também não era preciso tanto, mas, Sim. mas não. Podia ter sido mais leve, não Podia é? ter sido um bocadinho mais leve, mas acho que não chegávamos aqui tão unidos. É aquele sorriso do bebê, É, pequenino ainda, não é? Um beijinho muito grande. Muitas Obrigado. felicidades. Obrigada. Parabéns, João, mais uma Obrigado. vez. Obrigada. Opa.